Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. No caso, um assunto que vira e mexe a gente vê aí pela internet, pessoas dizendo como se deve tirar o fundo de uma imagem com Corel. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma ressalva, uma aspas, né, uma exclamação, que o Corel, na minha opinião, não é o melhor software para você fazer a remoção do fundo de uma imagem. Dependendo da imagem, você pode fazer simplesmente no Corel, lógico, né? Apesar dele não ser o software adequado, você com certeza pode fazer. Dependendo do fundo, ele pode ser feito de uma maneira ou de outra. Eu acredito, pessoalmente, que existem pelo menos dois tipos de remoção de fundo. Um com cores sólidas, como a gente vê aqui no nosso logo aqui do famoso Orkut, que é esse fundo preto, né? Que a gente vai ver algumas modalidades, como a gente pode tirar esse fundo negro. Outra tem aqui no caso do Facebook, que seria esse fundo branco aqui. Eu coloquei um fundo preto aqui só para dar uma ressalva, né? Algumas formas. E outro seria com o fundo de uma imagem, né? De uma foto mesmo. Como é que a gente pode estar tirando no Corel. E enfim, então vamos lá, chega de papo e vamos ao trabalho. Bom, primeiro a gente tem algumas formas aqui, né? Eu poderia simplesmente usar logo de cara, né, a ferramenta elipse. Você segurando o Ctrl, né, faz uma elipse perfeita aqui. A gente aperta o P, só mudar aqui a cor aqui da borda e vai redimensionando aqui, né, até ficar do tamanho que a gente quer. Feito isso, você seleciona os dois objetos e pode aplicar uma, sei lá, uma intersecção, por exemplo. Aí você elimina essa página aqui, aí fica só com um círculo e novamente a gente vem aqui e com nosso círculo já selecionado a gente faz uma aparagem aqui nesse fundo, né, para tirar, eliminar esse fundo preto. Só daqui, tarará, beleza, seleciona e feito isso a gente faz uma aparagem e pronto, né? Um exercício bem simples, bem fácil, bem prático, mas eu também só gosto de ressaltar que essa é apenas uma das maneiras de como se tirar o fundo. E falando a verdade, isso aqui é um fundo relativamente bastante fácil, né? Uma cor sólida, o Orkut é só um círculo, não tem mistério. E apertar aqui o Ctrl Z para a gente voltar, né? Algumas etapas. Outra maneira seria fazer o seguinte. Como eu acabei de falar, eu acredito que existem pelo menos duas maneiras, dois modos, que é em cores sólidas e fundos de imagem, como a gente já conhece, né, com fotos. Quando a gente trabalha com bitmap, a gente trabalha também com máscara, só que a gente vê isso mais no Corel Photo Paint, e daqui a pouco eu vou já falar sobre ele. Então, como eu havia falado, quando a gente fala de bitmap, a gente pensa em mapa de bit, né? O Corel, para quem não se lembra, ele também tem uma capacidade de trabalhar com bitmaps. Logicamente, o seu lado maior, o seu potencial é para a edição de vetores, não para imagens. Mas isso não significa que você não possa trabalhar com bitmaps. Logicamente, com uma certa limitação, mas também serve. Então a gente também pode remover esse fundo de uma segunda maneira. Pode selecionar aqui, né, nosso objeto com fundo preto e a gente vai aqui na guia Bitmaps e aplicar uma máscara de cor de bitmap. Tá bom, como é que funciona isso? Muito simples. Você vem aqui, marca essa opção ocultar cores, marca uma caixinha aqui, seleciona o seu campo, clica nessa ferramenta conta-gotas. E através do conta-gotas ele vai selecionar uma cor específica, né? Aqui no caso eu vou selecionar esse preto aqui e também aqui selecionar a cor preta. Feito, a gente vai aumentar o nível de tolerância, né? Ou colocar como 0 mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui com 10 pontos. E a gente vai aplicar a nossa tolerância. Aqui ele aparece uma mensagem, né? Substituição de máscara. Esta operação está sendo aplicada ao bitmap com a máscara condicional. Ela substituirá a máscara
na condicional original. Ok, apertando o botão OK, a gente vê aqui o que aconteceu. Essa aqui era a nossa imagem que estava anterior, né? Então o que foi que aconteceu aqui? Simplesmente, quando nós selecionamos uma máscara de cor, o CorelDRAW ele pega toda aquela cor, e remove ela 100%. Ela remove tudo que há de preto na nossa imagem. De uma certa maneira vai até melhor do que a opção de intersecção e de aparagem, né, que deixa umas bordas pretas. Mas só que se a gente der um zoom aqui, essa remoção não foi 100% bem efetuada, né? Que a gente vê aqui traços de preto. Como eu falei, essa é apenas uma das maneiras, né? Para quem tiver com uma certa pressa aí, né, para trabalhar, porque quando a gente fala de edição de imagens, a gente tem uma coisinha que se chama paciência. Bom, por aqui a gente já teve o suficiente, né, de um exemplo de uma imagem com fundo preto. Vou trocar aqui de documento, aqui na página do Facebook, e a gente vai ver aqui uma imagem do fundo branco, e vocês vão ver o interessante que acontece aqui. Quando eu pego aqui, faço o mesmo procedimento, quero tirar esse fundo branco aqui, como é que eu faço? Você pode selecionar a ferramenta retângulo, né, normal, ferramenta forma, arredondar os cantos. Feito isso, você seleciona os dois objetos, o nosso vetor, que é o retângulo, nosso bitmap, e aplica uma intersecção. Feito isso, você vai ter feito um corte, eliminando o fundo, né? Bom, essa é uma das possibilidades também, é uma das formas que você pode tirar o fundo dela, de maneira bem simples. Outra, que não vai ser a mesma coisa se você usar, por exemplo, a ferramenta de máscara de cor. O que vai acontecer? Aqui no Facebook, no Orkut, perdão, o que aconteceu? A ferramenta selecionou todos os tons de preto com uma tolerância de 10 pontos e eliminou tudo que tinha de preto. Logicamente, se eu tivesse aumentado a tolerância um pouquinho mais, ele tinha eliminado tons um pouquinho mais acentuados, né? Aqui no Facebook, o que acontece? O Corel, o que é o Corel? O Corel simplesmente é um programa, ele não tem raciocínio. A gente tem que pensar por ele. Tá, por que eu estou falando isso? Porque eu vou colocar na segunda opção e vou mostrar aqui para vocês. Vou marcar aqui minha caixinha aqui, seleciono ferramenta conta-gotas e vou escolher aqui o branco. A tolerância vai ser 0 mesmo, né? E vou aplicar. Vejam, galera, o que aconteceu. Bom, para dizer a verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Como eu acabei de explicar, o Corel é apenas um programa. Ele não sabe o que é e o que não deve ser cortado. A máscara de cor, como é que ela se aplica? Ela se aplica diretamente a tudo que há de branco na minha imagem. Se eu dar um Ctrl Z aqui, ele volta aqui para o branco e aumentar minha tolerância, tipo em 20 pontos, 19, 20, 21, 20 pontos, e aplicar, logicamente ele vai tirar mais tons de branco. A máscara de cor, ela seleciona uma cor exata para fazer a eliminação. Logicamente, quando eu tenho imagens com certos tons de degradê, gradiente, imagens mais complexas, essa ferramenta ela não é tão eficiente, né? Ela funciona melhor quando a gente tem uma forma mais sólida, com cores mais sólidas. Só que, como aqui é o caso do Facebook, ele não se aplica muito bem porque o fundo e a logo aqui, que seria esse F, são brancos e ele não distingue o que é e o que não é, o que deve e o que não deve ser cortado, certo? Só mais um outro exemplo, que seria em uma imagem, né, numa foto, por exemplo. A gente jamais poderia usar essa opção, porque quando a gente seleciona uma cor, só um momento, seleciona uma cor e a gente vai
fazer a seleção dela, né? Já tá aqui. O Corel ele fica meio que confuso, né? Como assim? Existem tantas cores que ele não sabe exatamente o que recortar. E ele não pega exatamente uma parte, ele pega os tons daquela cor. Aqui eu peguei, né, esse tom aqui e eu vou aplicar. Ele vai eliminar tudo na minha imagem que tem aquela tonalidade. Vamos ver, ficou aqui a rua, asfalto, a parte de dor, né? Tudo que diz respeito a essa tonalidade aqui ele vai eliminar. Então, no caso de uma imagem, essa ferramenta já não é eficaz, então a gente já pode esquecer aqui. Nesse caso, a gente deveria usar o que? Outras ferramentas como a mão livre, né? Tecla de atalho F5 e a gente vai fazendo os cortes manualmente, assim por diante. Só lembrando, galera, que eu estou só fazendo exemplo, né? Que aí na sua casa você deve ter um pouquinho mais de paciência e logicamente um pouquinho mais de precisão. Vou fazer aqui, né? A gente também pode escolher outras ferramentas como Bezier, por exemplo, né? E dando continuidade em segmento de pontos, né? Cada clique ele cria um ponto e vai criando uma linha e vai arrastando. A gente também pode estar usando a ferramenta caneta, que ela também é ótima para esse tipo de situação. Ó, clica, arrasta, a linha vem, clica, arrasta, assim por diante. A gente pode também com a minha favorita, que é a curva em 3 pontos. Você clica, arrasta, cria uma linha e ela já cria uma curva. Vou dar um zoom aqui para dar uma melhor visualização. Clica, arrasta e vem fazendo sua curva. Clica, arrasta, vem fazendo sua curva. E como eu disse, né, galera, tudo isso aí depende da situação, né? Que cada imagem vai trazer sua necessidade. Eu posso usar ferramenta em um e na outra pode não surtir o mesmo efeito. E como eu acabei de já falei, né, o Corel não é a melhor ferramenta para você fazer edição de imagem, né? Você pode tirar o fundo com certeza, mas logicamente não vai ter a mesma eficiência do que um editor próprio para imagens, né? Então, feito isso, eu fiz a minha seleção aqui, né? Vou selecionar ele, seleciono a minha foto e intersecção. Feito isso, eu posso eliminar minha foto e veja, galera, só tenho o fundo, né? Logicamente eu fiz aqui as pressas, né? Porque nosso tempo é curto. E você veja o resultado final, né? Como é que fica? Não fica um negócio 100% legal. Então, na minha opinião, qual é a melhor maneira de você retirar o fundo? Simplesmente é você procurar um editor de bitmap. O Corel ele já traz na sua bagagem um editor de bitmap. Logicamente não é o melhor dos melhores, mas é um bom editor, que seria o Corel Photo Paint. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Simplesmente você seleciona seu bitmap, vem na guia bitmap e deixa-me ver, editar bitmap. Você clica, ele vai carregar um pouco aqui e ele vai lhe transportar para uma tela aqui do Corel Photo Paint, né? Feito isso, você já maximiza aqui e a gente já está no Corel Photo Paint. Então, galera, eu vou finalizar o nosso vídeo aqui devido ao nosso tempo, né? Que a gente já está chegando no final. E vou dar continuidade disso aqui num próximo vídeo, né? Logicamente eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais explicada como a gente pode estar trabalhando a remoção de fundos de uma imagem, né? A gente vai estar trabalhando com máscaras. Só lembrando que eu, acima de tudo, eu não sou professor de designer, não sou assim, sou apenas um cara normal que sabe mexer um pouquinho em Corel. E só lembrando que a minha especialidade é CorelDRAW, não é Corel Photo Paint. Mas no que eu tiver para passar para vocês, podem ficar tranquilo que eu vou passar, e se possível da melhor maneira possível, certo?
Então, recapitulando, eu vou estar encerrando meu vídeo aqui agora. E só dando uma prévia do próximo vídeo, eu vou estar falando sobre máscaras, né? E laboratórios de imagem, né? Que no Corel ele tem uma ferramenta ótima para remoção, né? E a gente vai estar trabalhando essas duas situações com cores sólidas e fundo de imagem, né? Então, galera, muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueça de clicar no botãozinho aqui embaixo de gostei para ajudar no meu trabalho. Inscreva-se no meu canal para receber atualizações semanais de novos vídeos, novas atualizações. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de novidades, de vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode chegar lá, poste sua dúvida. Eu vou ter toda a paciência, toda a dedicação de responder, tirar dúvidas, enfim, não é? Então, galera, é isso, né? Muito obrigado e até a próxima.